Em 2013, eu lancei o meu primeiro livro solo. O primeiro foi com o professor Marcos Cavalcante, Conhecimento em Rede. Em 2013 foi o Gestão 3.0. Eu me lembro que eu lancei o livro e até o presidente do IPLAN, na época, fez um prefácio. E eu estava trabalhando no IPLAN. O IPLAN é um instituto de planejamento do Rio de Janeiro, e ele me convidou para trabalhar. E eu disse para ele, já estava naquela época com a minha cabeça já pensando que a gente estava vivendo uma disrupção administrativa, uma disrupção de sobrevivência, e que a gente precisaria de um motor 2. E aí, quando ele me convidou, eu falei, olha, eu quero criar, não é um processo de inovação para mudar as coisas que elas são, é para criar coisas novas, é para recriar os processos. E aí ele falou, legal, tal, vamos fazer uma turma. Né? Eu falei, beleza. Aí como é que eu intuitivamente montei a turma? Eu fiz uma palestra, fiz um formulário e disse, olha, quem quiser fazer parte do workshop, primeiro tem que ter participado da palestra e eu vou escolher. E aí fiz lá umas perguntas, se vocês me perguntarem, eu não lembro mais das perguntas que eu fiz, mas era uma coisa do tipo, eu queria ver até onde as pessoas tinham um prazer pela inovação, um prazer, uma tendência, e agora eu estou chamando nesse artigo de uma personalidade inquieta. Eu já venho falando sobre essa personalidade inquieta e estou aprofundando isso agora. Né? Chegou o momento da gente começar a falar de maneira mais profunda, mais consistente, trazendo autores para a gente definir o que é essa personalidade inquieta. Uma coisa que é fundamental nos projetos de inovação, que é muito pouco discutido. Né? Então, quando eu fui fazer o projeto, eu fui pegando as pessoas que por algum motivo no formulário eram aquelas pessoas que estavam insatisfeitas, né? Que não estavam se sentindo bem. Eu me lembro de várias pessoas que participaram dessa turma, né? E essa foi a primeira turma, e aquilo ali foi para mim uma revelação. Porque por exemplo, eu me lembro da história do Milfon, do Luiz Milfon, ele estava encostado lá num canto. Depois que ele participou do processo da turma, ele saiu daquele canto que ninguém sabia quem ele era para ser assessor do presidente. Não foi o meu objetivo tirar ele de lá para botar como assessor do presidente, mas ele se destacou. Ele era um inquieto, ele tinha uma personalidade inquieta e estava simplesmente colocado no canto. E eu acho que é um pouco isso que acontece. Né? Quando você tem um ambiente, né, rígido, de pouca mudança, os inquietos ficam na caverna. Os inquietos, eles se recolhem, eles ficam lá lambendo suas feridas. Quando você começa a dizer vamos mudar, vamos transformar, vamos renascer, vamos reformular, chega um momento, é como se tocasse uma corneta, e aí começam a aparecer os inquietos. E aí, nesse artigo, eu estou começando a trabalhar, né, com a divisão de 3 tipos de inquietos. Os inquietos, os hiperinquietos, os superinquietos e os inquietos. O hiperinquieto é aquele cara que cria o novo. É aquele cara que pensa no Waze, é aquele cara que pensa no Uber, é aquele cara, né, é o Steve Jobs. E aí a gente começa a refletir sobre inquietudes. E aí volta um papo que a gente conversou aí recentemente, do amigo meu que tinha um curso de teatro para tímidos, e na verdade a timidez é uma característica da personalidade. Independente se é genética ou cultural, não, a
para mim isso não é importante, esse debate psicológico para mim, das teorias psicológicas, isso para mim não é importante. O importante é como é que a pessoa sai. Né? Talvez no aprofundamento isso tenha uma certa relevância, mas nesse momento não. É o seguinte, meu irmão, o que aconteceu aí? Né? Você logo identifica o inquieto. E aí o inquieto, eu acredito com uma forte tendência genética, né? O inquieto é aquele cara que está o tempo todo querendo coisa diferente, na sala de aula, perguntando, querendo mudar, querendo sugerir, querendo modificar. Então esse cara é o cara forte para a renascença civilizacional. E a gente precisa conhecer. E as pessoas que são inquietas, na verdade, elas não sabem que são inquietas. E aí quando a gente pega esse livro da Ângela, no fundo ela estava conversando, né, o Garra, no fundo ela estava falando, né, de certa forma, do inquieto com garra. Porque não adianta você ser inquieto e você não ter uma metodologia para tirar a inquietude do armário. Porque aí você passa a ter, e aí isso não está no artigo, vamos colocar isso no áudio, você passa a ter uma inquietude tóxica. É aquele cara que fica o tempo todo, sabe, batendo a cabeça de um lado para o outro, que nem aquelas bolinhas daquele jogo, né, que fica batendo, né, que ela vem descendo e fazendo barulho, né, pinball. Então o cara vira um pinball, porque ele fica batendo para tudo que é lado e ele não consegue tirar a inquietude dele do armário, mas de uma forma saudável. E aí então o cara passa a ter uma inquietude tóxica e aquilo pode ser ruim para ele. A inquietude saudável é quando ele consegue ter uma metodologia, que ele consegue transformar essa inquietude numa atividade. E aí eu acho que ainda tem uma outra coisa importante, em que você vai trabalhar a inquietude, né, disciplinada, e aí que ela vem a saudável, da inquietude não disciplinada. Eu tenho vários e vários alunos que eram inquietos, mas eles não eram disciplinados. Então a inquietude não disciplinada, em que ela não tem um foco, que ela não tem uma rotina, que ela não tem um desafiozinho pequeno todo dia, né, faz mal para a pessoa. Porque a pessoa não consegue ter o tal do bem-estar continuado. E a inquietude dele passa a ser uma coisa nociva, não bem administrada. Tem muita coisa para a gente conversar sobre isso. E a gente está iniciando essa jornada agora, aprofundando essa questão da excelência, da inovação, da inquietude, para que a gente possa ajudar as pessoas, né, a modificar e a fazer apoio à renascença civilizacional. É isso. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup conceitual, e o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô,